Querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas, Pai. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu de podermos te louvar. E agora, ó Pai, de podermos meditar em Tua Santa Palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito possa iluminar a vida de cada um nessa noite e assim todos possam compreender e colocar em prática em suas vidas, para a glória do Teu Santo nome, ó Pai. Que todos nós possamos ser edificados essa noite pelo poder da Tua Santa Palavra. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, nós estamos fazendo estudo expositivo no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, domingo à noite, certo? E hoje nós vamos dar início ao estudo do capítulo 9. Mateus, capítulo 9. Alguém lembra o que significa o nome Mateus? Qual o significado? Faz dia que eu não faço lembrança, né? Presente do Senhor, né? Mateus significa presente do Senhor. Capítulo 9 vai falar aí de algumas curas também que Jesus realizou, né? Alguns milagres. No capítulo 8 nós também vimos, né, alguns milagres de Jesus. No capítulo 9 também é relatado aí alguns milagres de Jesus, né, e ensinamentos dele também com relação à espiritualidade, para que o ser humano possa refletir mais na espiritualidade, não somente nos rituais, não somente na religiosidade, mas estar atento à espiritualidade verdadeira, né, aquilo que Deus realmente quer de nós. E não podemos viver somente num costume religioso, e sim ter um relacionamento com Deus sincero e verdadeiro, né? Uma intimidade com Ele no sentido de orar, ler a Bíblia, congregar, obedecer a palavra do Senhor. Quando nós falamos de ter intimidade com Deus, nós estamos falando sobre isso, certo? Geralmente nós temos uma interpretação da palavra intimidade de forma negativa e imoral, né? Mas não é assim com relação a Deus. Ter intimidade com Ele é ler a Bíblia, orar, congregar e obedecer a sua palavra. Isso é ter intimidade com Deus, sabe? Então nós precisamos desenvolver essa intimidade com Ele, um relacionamento espiritual sincero, para que assim possamos, né, ser obedientes à sua palavra e desfrutar da graça dEle em nossas vidas, já aqui nessa terra. A graça maior de Deus na nossa vida vai ser na eternidade, né? Nos céus. Mas nós já podemos desfrutar aqui na terra da graça de Deus também. Como? Minha pergunta, né? Como é que eu desfruto da graça de Deus aqui na terra? Se aqui na terra só tem problemas, dificuldades, doenças. Cada dia que passa o amor das pessoas está esfriando. Os filhos não respeitam mais os pais, não é 100%, mas uma grande parte não respeita. Nós fizemos uma vez um estudo aqui sobre o divórcio. Quase 50% das pessoas que casaram em 2022 se divorciaram. 970 mil casamentos, 420 mil divórcios. Quase 50%. Cadê o amor das pessoas? Está esfriando a cada dia. O amor por Deus está esfriando e o amor ao próximo também. Então, onde é que fica essa ideia que eu falei, que nós podemos desfrutar da graça de Deus aqui na terra? O que significa graça? Favor imerecido. Será que há alguma coisa na sua vida que você tem a sinceridade de reconhecer que você não merece e Deus te deu? Então, isso é a graça de Deus já aqui na terra, certo? Não são todas as pessoas que reconhecem isso, porque alguns só lembram de reclamar. O povo de Israel, quando saiu do Egito, uma graça tão grande que eles receberam, ser libertados da escravidão, o que é que eles fizeram no deserto? Reclamar, reclamar, murmurar, reclamar, murmurar. Então nem todas as pessoas sabem reconhecer a graça de Deus aqui na terra. Mas nós, crentes, filhos de Deus, irmãos, precisamos reconhecer isso, porque Deus se agrada de um coração grato. E é só você lembrar daquela parábola dos 10 leprosos. Jesus curou os 10, quantos voltaram para agradecer? Só um. Ou seja, a maioria das pessoas é ingrata.
Então nós podemos desfrutar da graça de Deus na terra. É só você parar e ser sincero, refletir nas bênçãos que Deus já tem te dado aqui na terra, que são muitas. Se nós fôssemos aqui relatar de cada um as bênçãos que você já recebeu na sua vida, sem você merecer, isso é graça, nós passaríamos a noite inteira aqui falando. Mas nós temos que lembrar mais dessas coisas, parar um pouco, às vezes no nosso dia a dia, quando está um dia assim meio atribulado, cheio de problemas, para um pouco, vai orar e vai lembrar, né? Usa aquela oração para agradecer a Deus pelo que Deus tem feito na sua vida, pela graça de Deus na sua vida. E você vai perceber que aquele espírito de murmuração, não estou falando de uma possessão de um espírito maligno, certo? Mas aquele pensamento de murmuração vai se afastar. Porque você vai começar a lembrar, rapaz, porque eu não tenho motivo para reclamar. Deus tem sido tão bom comigo. Se você constantemente ficar relembrando da graça de Deus em sua vida. Então nós podemos desfrutar dessa graça já aqui na terra. Mateus 9:1 diz a palavra de Deus: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade, que era Cafarnaum. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Segundo os estudiosos, o estado desse homem era muito grave, é tanto que ele veio deitado num leito. Outras pessoas trouxeram ele. Então não era uma enfermidade tão simples, era algo muito sério, muito grave. Alguns estudiosos defendem também a ideia de que Jesus não curou ele primeiro foi falar sobre o perdão dos pecados, porque provavelmente essa enfermidade foi resultado de um pecado ou vários pecados que esse homem cometeu, ou seja, da vida de pecado que ele levava. Então, como consequência, ele adquiriu essa paralisia, certo? E por isso que Jesus foi focar logo no perdão dos pecados dele, porque ele estava precisando, na verdade, não era da cura física. Lógico que ele era bom se ele fosse curado, mas a maior necessidade dele era espiritual e não física. Por isso que Jesus já vai logo: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Ou seja, você precisa resolver primeiro a sua vida espiritual, seu problema com o pecado. Depois viria a cura física, né? Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus já tinha realizado muitos milagres, já havia bastantes sinais para que esses escribas crescem na divindade de Cristo, ou seja, que ele realmente era o Filho de Deus. Mas eles insistiam na incredulidade. Insistiam. Nós estamos vendo vários milagres, coisas espantosas acontecendo, mas não é de Deus. Isso, irmão, nós já vimos o erro dos judeus que não creram em Jesus naquela época, no tempo de Jesus, porque foi o erro deles. Né? Porque eles não estavam atentos a toda a profecia bíblica, eles estavam observando só uma parte da profecia. Eles queriam um Messias, um Jesus, né? Redentor humano, físico. Queria que Jesus viesse libertar eles da opressão romana que eles estavam vivendo. Mas isso era o que eles queriam. Só que a profecia bíblica ensinava que primeiro Jesus viria como Messias sofredor. Aquele que foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Eles esqueceram da outra parte da profecia. Que Jesus, ele viria ao mundo de duas formas, né? Primeiro como Messias sofredor e redentor da nossa alma, o Salvador, e depois é que ele vai vir como Messias rei, né? Vem para reinar sobre a terra, na segunda vinda dele. Então, aí nós já percebemos que quando você vai estudar as Escrituras, principalmente as profecias também, você tem que ficar atento. Você não pode se agarrar só a uma parte e esquecer da outra. E nós temos a mania de ler a Bíblia, às vezes, e nos agarrar só aquilo que nós achamos mais confortável, que é mais fácil de digerirmos, espiritualmente falando. Ah, não, essa parte aqui é muito boa, é bela, olha, está vendo, nós vamos para o reino dos céus e tal. Mas nós esquecemos que a Bíblia fala que nós somos miseráveis pecadores. E temos que abandonar a vida de pecado, fazer morrer a nossa natureza terrena. Então é uma luta constante. A carne milita contra o espírito contra a carne. Lá em Gálatas capítulo 5.
Então nós temos que ficar atento aos dois lados da história, para não errarmos assim como muitos judeus erraram naquela época e mesmo diante de tantos sinais e milagres que Jesus realizava, condenando ele, dizendo que ele estava blasfemando, porque ele não podia perdoar pecados, segundo alguns, né? Jesus, porém, conhecendo-os os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? O que é que vocês acham que é mais fácil? É dizer que os pecados estão perdoados ou realizar um milagre? O que é mais fácil? Dizer que os pecados estão perdoados. Era mais fácil, não é? É só abrir a boca e dizer, não era? Beleza. Mais difícil seria realizar um milagre, fazer um paralítico andar. Isso seria mais difícil. Diante dos olhos humanos. Seria o mais difícil. E aí Jesus diz, ora, para que saibais que o Filho do Homem, iniciais maiúsculas, são referência a Jesus, para que saibais que Jesus tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Ou seja, Jesus estava dizendo assim, para que saibais que eu, Jesus, né? Não, estou dizendo que eu sou Jesus. Jesus falando para as pessoas lá. Eu tenho sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Eu vou dizer agora ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Então Jesus fez o mais difícil, segundo os olhos humanos. É bem verdade que o mais difícil é perdoar os pecados. De maneira espiritual, nós sabemos que isso aqui é o mais difícil. Porque somente Deus pode perdoar os pecados. Somente o sacrifício de Cristo seria suficiente para perdoar os pecados. Então, para nós seria impossível. Diante dessa paralisia, podia ser que tivesse até uma forma de, não sei, de curar, né? Por meio da medicina. Não sei, estou especulando. Mas o mais difícil seria realmente morrer naquela cruz. Ressuscitar ao terceiro dia. Isso é o mais difícil. E Jesus fez. Né? Mas aos olhos humanos, como ele estava falando ali com pessoas que estavam olhando para a parte humana da coisa, material, ele disse, olha, já que vocês pensam que o mais difícil é curar, eu vou curar. Para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados. E aqui Jesus mostra a sua divindade, né? Tanto o seu poder sobre as enfermidades, de fazer o que ele quer, porque ele é o Todo-Poderoso, como também de perdoar pecados, ele pode fazer isso. Se você reconhece que é um pecador, que precisa do perdão dos pecados, então você tem que se chegar até Jesus Cristo, porque ele é o único que tem poder para fazer isso, porque foi ele que morreu na cruz por você, e foi ele que ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte. Vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Mateus era um cobrador de impostos, e era um homem que não era bem visto pelos judeus, porque um cobrador de impostos, ele tanto cobrava os impostos para Roma, como ele também extorquia as pessoas, ou seja, cobrava além do necessário, do que era devido, para o benefício próprio. Então, eles eram considerados traidores da própria pátria, porque eles cobravam seus próprios conterrâneos, né? Tanto o imposto como algo a mais para eles mesmos. E diante de uma desonestidade, vamos dizer assim, tão grande, na vida de Mateus, você observa que Jesus não faz distinção de pessoas. Não tem aquele negócio que, eu nunca pequei, nunca fiz isso ou aquilo, então eu acho que Deus vai me receber no céu. Irmãos, isso é falácia. Certo? Isso é uma ilusão que as pessoas andam ensinando por aí. Não existe isso. Certo? Todos são pecadores, como a Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Então o que você precisa é reconhecer isso. E assim clamar pelo perdão de Deus, porque não há pecado que Deus não possa perdoar. Você vê uma pessoa dessa como Mateus, que era totalmente desprezado pela própria nação, porque ele fazia o que era errado mesmo, claramente, aos olhos de todos, mas Deus o chamou para a salvação. Então, você que acha, às vezes, que não tem jeito para você, porque eu já pequei demais, você não sabe o que eu já fiz, tem pessoas que pensam isso, né? Então Deus não vai me perdoar, não vai se você não se arrepender.
Se você se arrepender de seus pecados, entregar a sua vida a Ele, pode ter certeza que Ele perdoa. Que não há pecado tão grande que Deus não possa perdoar. A Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então não tem pecadão tão grande que a graça de Deus não possa alcançar, não. Onde abundou o pecado, ou seja, pode ter sido os pecados que forem, a graça de Deus é maior. Superabundou a graça. Nós vemos na vida daquele malfeitor lá na cruz, que ele alcançou a graça de Deus porque ele confessou os seus pecados, ele se arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo. Então não tem esse negócio que Jesus não tem capacidade de perdoar, não. Nós é que às vezes não temos a capacidade de reconhecer que somos pecadores e que precisamos do perdão de Deus. Mas Ele tem graça sobrando para salvar o mundo inteiro. E sucedeu que, estando Ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Está vendo? Os judeus eles tinham a mania, né, de desprezar os outros povos. Só eles é que se consideravam os mais corretos e mais santos, mais puros, que na verdade não eram bem assim. Algumas vezes nós ouvimos, né, chamando eles de sepulcro caiado, raça de víboras e por aí vai. Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. O que é que isso quer dizer? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Quer dizer que as pessoas que acham que não precisam de salvação, vão buscar Jesus. Jesus está disposto a salvar todos. Mas nem todos querem, porque alguns acham que estão sãos, sadios, espiritualmente falando. Acham que não tem a doença do pecado. Entenderam agora? Aí Jesus diz, olha, os doentes é que precisam de médico, ou seja, aqueles que reconhecem que estão contaminados com o vírus do pecado, né, os que estão doentes espiritualmente, esses é que precisam de médico. E eu vim para eles. Ou seja, eu não faço distinção. Pode ser publicano, pecador, pode ser a raça mais infeliz da terra, mais rejeitada do mundo. Se eles reconhecerem que precisam de salvação, ou seja, do médico, médico dos médicos, que é Jesus, eu vou salvá-los. E eu não vou rejeitá-los. Não vou. Eu vou aceitá-los. Ou seja, eu vou ter comunhão com eles. Porque eu vou salvá-los, eles vão se tornar filhos de Deus. E assim nós seremos habitantes da eternidade nos céus. E aí ele diz, quem precisa de médico, são os que reconhecem que estão doentes. Então, estou aqui para salvar. Ide, porém, e aprendei o que significa. Essa expressão é bem interessante. Ide, porém, e aprendei o que significa. Ela era geralmente usada para repreender, né, confrontar pessoas que deveriam saber determinado assunto e não sabem. Ou seja, esses fariseus eram para saber disso. Ou seja, desse texto que tem na Bíblia. Misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar os que se acham justos. Né? Os que se acham. E sim, pecadores, venham como estão. Né? Não. Há o arrependimento. Há pessoas pregando por aí, venha como está, porque Jesus é amor e tal, paz é amor. Venha como você está. Espera lá. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que vir arrependido. Porque ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Não é para vir pecador e continuar na vida medíocre e pecadora como nós vivíamos, não. Tem que haver arrependimento. Se não tem arrependimento, então não tem nova vida. Certo? Então Jesus diz, olha, vocês já eram para saber disso. Eu não vim chamar as pessoas que se acham justas, que não precisam de Deus, da salvação. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Isso estava escrito lá nas profecias, né? E eles deveriam saber. Então essa expressão que Jesus usa, ide, porém, aprendei o que significa, eles geralmente usavam para confrontar as pessoas. Pai, você não sabe disso? Está escrito lá. É como se ele estivesse dizendo isso. Vocês eram para saber disso aqui. Está escrito, misericórdia quero e não holocaustos. Então, ou seja, Deus se agrada da misericórdia, no coração quebrantado. Deus se agrada da parte espiritual, não somente de sacrifícios, né, que eram os holocaustos, daqueles rituais religiosos. Lembra que na introdução eu falei
que nós íamos ver nesse texto, Deus querendo confrontar as pessoas que eles devem realmente viver uma vida espiritual gloriosa, de intimidade com Ele, e não simplesmente um ato religioso, não simplesmente um costume. Por que você está nessa igreja? Não, porque meu pai, minha mãe, meus avós e tal, eu nasci aqui, vou morrer aqui. Mas você não teve uma experiência com Deus de se arrepender de seus pecados e desfrutar da salvação, de ter aquela consciência que foi resgatado das trevas para a luz, nada disso. É só porque seus pais te levavam para a igreja desde pequeno e aí você se acostumou ali, continua indo, não houve uma transformação no seu interior? É isso que ele diz. Misericórdia é que eu quero, e não holocausto. Não quero só um ato religioso, um costume. Eu quero uma vida transformada. E aí há confrontamento, né, na vida aqui para os fariseus. E também para nós hoje, né? Tenha cuidado. Se você vive uma religião só porque os seus antepassados viviam ali, tenha cuidado. Reflita, né? Reveja a sua estadia nessa igreja, se realmente está pelo verdadeiro sentido, que é a conversão da sua alma, a salvação, ou se é só por um mero ato religioso. Você tem que refletir sobre isso, porque a sua vida precisa ser transformada pela palavra de Deus. Aprendei o que significa misericórdia. Ele quer misericórdia. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes? Ou os homens bons, não era? Jejuavam muitas vezes. Sepulcros caiados. E teus discípulos não jejuam? Lá vem ele de novo, né? E o pior que agora era o discípulo de João, né? Mas provavelmente, segundo alguns estudiosos, os fariseus estavam ali presentes quando os discípulos de João chegaram para perguntar isso a Jesus. Aí eles se incluíram na história. Os discípulos de João jejuamos, né? Porque jejuamos nós, e os fariseus também jejuam muitas vezes. E os teus discípulos não jejuam? Ou seja, eles estavam olhando só para a parte física, para a parte material, não estavam vendo com os olhos de Deus a passagem de Cristo pela terra. E aí Jesus vem tentar abrir os olhos dele. Pode acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Quem era o noivo? Jesus. Jesus estava onde? Na terra, com os discípulos. Os discípulos eram os convidados para o casamento. Então esses convidados poderiam estar tristes com a presença do noivo? Não. O jejum, irmãos, é um momento em que você vai se contristar, você vai se quebrantar diante de Deus, vai se dedicar ali mais em oração. Como você vai fazer isso se o noivo está ali, a festa está acontecendo? Então não há motivo para fazer jejum. É isso que Jesus estava dizendo. Olha, agora não, né? Agora não é tempo de fazer jejum. Eu estou aqui, eu sou o noivo, eles são convidados, nós estamos festejando a minha passagem pela terra, mas um dia eu vou sair. Ele diz, dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Eu vou sair. Aí sim, nesses dias, eles vão de jejuar. Certo? Porque aquela alegria vai ter passado. A alegria de estarem na presença do Deus encarnado, que era Cristo. Aí agora eles iriam jejuar. Mas depois, só depois da saída de Cristo. Agora não. Eles não estavam entendendo isso. Aí Jesus vai explicar aqui por uma paráfrase, né? Usa aí outras palavras para ver se eles entendem. Aí ele diz, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Você vai fazer isso, você pega uma veste velha, aí pega um remendo de pano novo, aí bota na veste velha, o que é que vai acontecer? A veste velha já está desgastada. O que vai acontecer? Vai aumentar o buraco, não é não? Aquele rasgão ali vai acabar aumentando, porque a veste velha não vai aguentar mais o mesmo tempo do que aquele remendo novo foi colocado. Aqui ele está falando da nova aliança e os costumes judaicos. Não era uma comparação com a nova aliança e a velha aliança não, sabe? Era a nova aliança, era o pano novo. E a veste velha era aqueles costumes judaicos que eles queriam implantar nas pessoas, como a questão do sábado, lembram? Que eles queriam implantar, tem que guardar o sábado. Mas, na verdade, eles não estavam entendendo nem o que era guardar o sábado.
os discípulos comer sem lavar as mãos. A Bíblia está dizendo que era proibido comer sem lavar a mão? Não, era um costume judaico. A tradição dos anciãos. Então essa era a veste velha. A veste velha era essa tradição. E aí Jesus dá, olha, não, você pode misturar as coisas não. Remendo novo, a nova aliança, Cristo é o Salvador do mundo, com essa tradição dos anciãos, não. Não pode, porque vai dar problema. Aí ele diz, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. E aí no versículo 17, uma outra comparação que ele faz, mas no mesmo sentido. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. O que acontecia nesse rompimento dos odres? Que era feito de couro. E quando colocava o vinho lá dentro desse odre, né, que era feito de couro, o vinho ele fermentava e, eu vou falar numa linguagem ficar mais clara, ele inchava, né? O couro novo aguentava, né? Se dilatar, né? Esticar, certo? É como se encher um balão, né? O balão não vai esticando. Pronto, porque ele está novo. Mas depois que ele já está velho, ele já esticou, já deu o que tinha de dar, né? Esticou o máximo. Aí você vai botar vinho novo de novo lá dentro? Não dá certo. Por quê? Porque o vinho novo ele vai fermentar, ele vai inchar. E o odre não aguenta mais, porque ele já esticou o máximo. Aquele couro não aguenta mais ser esticado. Aí ele vai o quê? Se romper. Aí ele diz, você não vai botar vinho novo em odres velhos, porque vai derramar o vinho. Os odres vão se romper. Aí você vai botar o vinho novo em odres novos. Então vamos separar as coisas. Jesus está querendo dizer isso, vamos separar as coisas. A nova aliança, salvação em Jesus, né? E esse negócio dessa tradição de vocês não dá certo para misturar, não. Vocês têm que aprender essa nova aliança e colocar os vinho novo em odres novos. Ou seja, pessoas que não querem mais viver segundo a tradição dos anciãos, mas sim aceitando a nova aliança de Deus com os homens, que é por meio da fé em Cristo. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe a mão sobre ela e viverá. Quem era esse chefe? Jairo, né? Muito bem. Ele era um dos chefes lá da sinagoga, né? E ele vem lá tendo essa fé, né? Impõe a mão sobre ela e viverá. Mas tinha morrido mesmo, estava morta. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curado. Imagine a fé dessa mulher, né? Imagine a fé. Eu não preciso nem falar com ele, se ele passar ali, se eu tocar na veste, pronto. A fé que ela tinha, né? E Jesus, voltando-se e vendo, disse, tem bom ânimo, filho, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse, esse costume dele de tocar flauta, esse alvoroço, era já realizando o luto ali na casa de Jairo, porque a menina estava morta, certo? Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E aí começaram a zombar de Jesus, né? E riam-se dele. Jesus não estava dizendo que a menina realmente não estava morta, não. Jesus estava querendo mostrar para eles que olha, ela vai ressuscitar. Ela está dormindo, ou seja, o sono da morte, né? Mas eu vou trazê-la de volta à vida. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Ou seja, Jesus ressuscitou essa menina. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. Era um termo messiânico, esse filho de Davi, se referindo ao Messias. Que nós já vimos, Messias era um nome grego ou hebraico? Nós vimos hoje de manhã. Hebraico, muito bem, né? Que era Mashiach. Aí, transliterado para o português, é Messias. Significa o quê? O ungido. O Redentor e o Salvador. Tendo ele entrado, aproximaram-se os cegos e lhe perguntou, credes que eu posso fazer isso? Realmente, né? Abrir os olhos desse cego de vocês? Responderam-lhe, sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-se-vos conforme a vossa fé. Há momentos que Jesus curou
segundo a fé das pessoas. Em alguns momentos, Jesus curou, mesmo sem as pessoas terem fé. Lembra de algum episódio que Jesus curou sem ter fé? Lá no tanque? Lembra? Aquele paralítico lá no tanque? Tá. Você quer ser curado? Oh, ninguém me bota no tanque, né? Tal, quando a água é agitada, vai em outro no meu lugar, né? Ele não acreditava na cura. Ele não tinha fé para ser curado. Mas Jesus disse, está curado. E alguns pregadores da prosperidade, das curas e libertações por aí, dizem, você tem fé? Tenho. Vamos orar, em nome de Jesus eu ordeno que você seja curado. Ficou bom? Não, ele não tinha fé. Não é? Será que essa cura era de Jesus? Porque Jesus curou mesmo sem as pessoas terem fé. Aí quando a pessoa tem fé, ficou curado? Fiquei. Olha aí, o homem é poderoso, né? Aí a glória vai para quem? O pregador. Não é? E quando não tem fé, aí o pregador não tem nada a ver. Foi falta de fé da pessoa, né? Eita, né? Como tem coisa errada por aí. Mas não estou aqui para julgar ninguém, que eu não sou juiz e nem Deus, né? São fatos. Fatos. Coisas que acontecem e a gente vê, porque tem dois olhos, né? Fatos. Eu só estou trazendo assim uma reflexão para que a igreja possa parar e pensar. Será que essas curas aí são realmente de Deus? Porque Jesus curou pessoas que não tinham fé também. Se o poder da cura estivesse no pregador, ele curaria mesmo sem a pessoa ter fé. Não é não? Porque Jesus fez isso. Porque o poder estava nele e não na pessoa. Certo? Então cuidado para não ser enganado. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu. Olha, não diga nada. Né? Cautelar de que ninguém saiba. Aí os pregadores de hoje fazem o quê? Hã? Olha, tal dia vai ter o pregador, o curador, não sei de que e tal. E faz aquele carro de som passando na cidade, a propaganda medonha, né? Mas Jesus abriu os olhos dos cegos e disse, ó, não diga nada. Será que essa é a pregação do Evangelho? Será que é a forma correta de você atrair pessoas para a salvação? É divulgar um homem que tem o poder da cura? Se é que realmente tem, né? Que eu duvido, mas... Será que é assim? Porque ele está indo na contramão do que a gente observa da pregação de Cristo. Ele pregou arrependimento, ele pregou conversão, ele pregou abandono do pecado. Foi isso que Jesus ensinou. Não ensinou para sair divulgando os milagres dele. Nós não vemos isso na Bíblia. Aí homens que, né, tenho minhas dúvidas se realmente curam ou não. Dúvidas assim, para ser mais modesto, na verdade eu duvido mesmo, que não é verdade, né? Pode ser uma força das trevas curando, vou dizer bem claro, né? Porque Satanás, ele se transforma em anjo de luz. Então ele tem poder para fazer milagre, ou não tem? Vocês duvidam? Eu não duvido não. Ele tem poder para fazer milagres. A Bíblia diz, o meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a vara lhe dá a resposta. Os ídolos. Pedaço de madeira é o quê? Os ídolos. Diz, o meu povo consulta, que o povo lá era o judeu, né? Consulta os ídolos e esses ídolos respondem. Eles fazem coisas miraculosas. Mas é de Deus? Então nem tudo, irmãos, que parece assim espantoso, espetacular, é de Deus não. Viu? Será que é espetacular você ver o diabo se transformar em anjo de luz? É espetacular? É, mas não é de Deus. Cuidado para não ser enganado. Que tem muita gente sendo iludida porque assim, não, mas lá fala de Deus. Satanás também falou da palavra de Deus. Quando ele foi tentar Jesus, ele usou a própria Bíblia. Então cuidado para não ser enganado. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Eles não se aguentaram, né? Nós fomos curados. Ao retirarem-se, eles foi-lhe trazido um mudo endemoniado. Expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. Você imagine, ó, milagres que nunca tinham sido vistos em Israel. Porque eles disseram, quem disse foi eles. Jamais se viu tal coisa. As multidões estavam dizendo isso. As multidões. Nunca vimos isso em Israel. E as pessoas não acreditavam. A maioria, né? Porque pediram a morte de Cristo. Aí os fariseus, vendo tais coisas miraculosas, espantosas, vendo Jesus
fazendo bem, curando pessoas ali atormentadas por enfermidades que há anos os fariseus murmuravam. Pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Continuavam na sua incredulidade, na sua rebeldia contra Deus. Mesmo vendo tantos milagres e sinais, continuavam rebeldes contra Deus. Então, cuidado, irmãos. Cuidado. Você, às vezes, já viu várias proezas de Deus na sua vida e ao seu redor. Às vezes, na sua família, um amigo, um parente, um conhecido. Você viu a ação de Deus na vida de pessoas. E você endurece o coração. E, não, negócio de Deus, Jesus, esse negócio de crente, agora não. Ainda estou novo. Ou então, estou muito ocupado, não tenho tempo. Cuidado. Porque aí a dureza pode entrar realmente no seu coração e você ser como os fariseus. Diante de tantas obras maravilhosas de Cristo, endureceu o coração. Não, isso não é de Deus não. Cuidado, muito cuidado. Por isso você tem que ter intimidade, como eu falei no início, né? Intimidade com Deus. Ler a Bíblia, orar, congregar, para você aprender de Deus e você entender os sinais. Você entender os acontecimentos. O que está no meio do mundo aí acontecendo são sinais. E aí você poder ter a compreensão. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Porque eles não estavam ensinando realmente, né, os judeus ali com aquelas tradições dos anciãos, estavam distorcendo a verdade da palavra de Deus e era como se as ovelhas não tivessem um pastor, ou seja, um cuidado correto com o evangelho puro, limpo e verdadeiro. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ou seja, tem muito trabalho para se fazer, tem muitas ovelhas precisando de pastores, muitas pessoas precisando ouvir a palavra de Deus, mas são poucas as pessoas dispostas a fazer. E o que é que nós temos que fazer? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Uma vez eu ouvi um pregador falando uma frase que eu nunca esqueci. A igreja de Deus tem pessoas capazes para fazer a obra, mas não tem pessoas dispostas para fazer. Esse é o grande problema da evangelização, da pregação do reino de Deus. Pessoas com capacidade para fazer? Tem, porque Deus é quem capacita. Mas não tem pessoas dispostas. Infelizmente, às vezes nós nos negamos a fazer a obra de Deus, nós recuamos, não queremos, colocamos meio mundo de dificuldade, não, porque eu não tenho tempo, não, porque não dá, não, porque eu não sei falar, não, porque eu não sou pastor, eu nunca estudei num seminário, porque eu nunca fiz isso, e colocamos sempre desculpas para não servir a Deus. E isso não quer dizer que você não tem capacidade. Às vezes tem mais do que eu que estou aqui. Agora o problema, às vezes, é porque nós não temos a disposição. Vocês acham que eu sou o pregador mais inteligente da região aqui, dentre as igrejas? Vocês acham que eu sou o mais estudioso de todos? Também não. Irmão, você está fazendo o que aí? Tem outro? Me mostre. Sabe? Não tem pessoas dispostas, irmãos, para fazer a obra. Então, quando Deus nos chama, nós temos que entender o privilégio de poder servir ao Senhor dos Senhores e ao Rei dos Reis. Eu estou aqui porque não tem outro. Eu costumo até dizer às pessoas, às vezes, eu nem me considero um pastor. As pessoas me chamam e, por respeito, eu respondo, né, como pastor. Mas eu não me sinto capacitado para ser um pastor, não me sinto a pessoa mais dedicada, o mais santo, o mais espiritual. Me sinto um falho, miserável pecador. E tenho vergonha, às vezes, até de pregar a palavra, porque eu não me acho digno. Mas não tem outro. E Deus me chamou para esse ministério, então eu vou fazer. Enquanto Ele tiver chamado, eu vou fazer. O dia que Ele não quiser mais, Ele me tira, né? De uma forma ou de outra. Ou mostrando outra pessoa, ou então me tirando dessa terra, né? Porque eu nunca quis estar aqui no púlpito. Esse nunca foi o meu desejo, estar aqui. Eu sempre quis servir nos bastidores, para ninguém me ver, bem escondidinho, né?
Mas Deus me chamou para cá. E eu ia fazer o quê? Não, Senhor, eu tenho vergonha, eu tenho medo, porque eu sou tímido. Não sei se vocês já perceberam, né? Eu falo, as pessoas pensam que eu sou a pessoa mais desinibida do mundo. Mas não sou. Porque tem uma prova, viagem comigo. Passa uma viagem comigo para você ver. A gente vai quase mudo e volta calado, né? Eu não sou muito de conversar. Sou caladão na minha, porque eu sou tímido. Tenho dificuldade de comunicação, de se comunicar com as pessoas. E Deus me chamou para cá. Eu ia fazer o quê? Não, Senhor, eu quero não. Não é do meu querer. Quando eu creio no Senhor Jesus Cristo, nós dizemos o que geralmente? A minha vida não é mais minha, Senhor. Eu entendi isso agora. Na minha conversão, geralmente a gente fala isso. Eu falei isso para Deus. Senhor, a minha vida não é mais minha, agora eu sou teu. Faz de mim o que tu quiseres. Assim como Maria. Lembra que Maria disse isso? Eis aqui a serva do Senhor. Faz o que o Senhor quiser. Nós devemos estar dispostos a ser usados por Deus no que Ele nos chamar. Seja lá qual for o ministério. E quando Deus me chamou para o ministério de pregação, aí disse, agora eu não tenho como recusar mais não. Porque eu já disse ao Senhor que a minha vida não é minha, é tua. Então eu tenho que fazer o que o Senhor quiser. E essa é a carência grande, irmãos, na obra de Deus. A seara é grande. Tem muito a se fazer na obra. Os trabalhadores são poucos. Por quê? Nós não queremos dedicar tempo, a gente não quer se desgastar, a gente não quer abrir mão de algumas coisas. Né? Por que vocês me veem aqui pregando, tocando, cantando? Porque eu sou o melhor? Não. E não tem outros. Certo? Eu oro a Deus que Deus mande pessoas mais capacitadas do que eu para fazer esse ministério. Tocar, cantar, pregar. Estou fazendo isso, rogando ao Senhor, pedindo, Senhor, manda mais gente, manda mais pessoas. Já me dispus, irmãos, a ensinar o que eu sei, eu posso ensinar, tocar, cantar, pregar. Posso ensinar, o que eu souber, eu estou aqui para ensinar. Certo? Eu não quero o conhecimento que eu tenho só para mim. Eu conheço pouco, mas o pouco que eu sei eu posso repassar. Certo? Para que a obra de Deus possa crescer. Você já pensou, já parou para pensar um dia que você pode ser um missionário, um pregador da palavra de Deus? Tem muitos lugares para se pregar a palavra. Sabia disso? Tanto outros lugares fora, quanto aqui mesmo. Se eu morrer, vai ficar sem pastor? Ninguém vai pregar mais? Vai acabar a igreja bíblica da Branca e o Rogério morreu. Não pode, irmãos. A própria igreja local é que deveria se despertar pessoas para isso. Rapaz, vamos desenvolver nosso ministério, a nossa fé, vamos crescer e vamos apoiar o trabalho para desenvolver os ministérios da igreja, porque no dia que o pastor morrer, nós assumimos. Mas não vão desejar a minha morte não, né? Se bem que eu quero morrer o mais cedo possível, que é para me encontrar com o meu Senhor, né? Eu não tenho esse negócio de dizer, Deus me livre de morrer, né? Deus seja glorificado se eu morrer, graças a Deus, né? Que a gente quer partir e estar com Cristo, porque é incomparavelmente melhor do que estar aqui, certo? Então é um desafio que eu estou fazendo aqui, não estou criticando ninguém, nem falando de ninguém. Quem sou eu para isso? Mas é um desafio que eu estou fazendo para a igreja. Se desenvolvam, no sentido de se envolver na obra de Deus. Aprendam um instrumento, aprendam a cantar, aprendam a pregar, a mexer num computador. Né? Irmão, eu quero servir, fazer uma leitura. Desenvolva, irmão. Certo? Vamos desarnar. Às vezes a gente não é tão desenrolado, né? Para estudar, para arrumar um emprego, para fazer uma coisa, fazer outra. Não é tão desenrolado. Aí na obra de Deus a gente não desenrola. Por quê? Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A seara é grande. Os trabalhadores, estão bem pouquinho. E está ficando cada vez mais escasso. Vocês sabiam que já teve igrejas que fecharam por falta de pastor? Sabiam disso? Igrejas pararam de funcionar porque não tinha quem fosse pregar lá. Quer dizer, na igreja local não tem um homem que possa pregar? Que possa ler a Bíblia para os irmãos e compartilhar na palavra de Deus. Dizer, irmão, mas eu não sei. E você não pode estudar? Eu também não sei não, irmãos, pregar não. Eu pego a Bíblia e vou estudar. Aí eu não sou besta, né? Eu comprei uma Bíblia comentada, ó. Aí eu vou lendo os versículos e vou lendo os comentários. Aí, ó, vou aprendendo. Sou doido, né? Como é que eu vou aprender um negócio desse sozinho? 31.104 versículos.
Eu não tenho essa capacidade, não. Mas tem outros homens fiéis a Deus que têm mais capacidade do que eu. Então, não sou besta, eu vou lá e ler o que eles dizem, né? Para eu entender, certo? A gente tem que ser sabido também, tá bom? Não é só dizer, eu não sei. Eu também não sei, não. Vocês pensam que essa mensagem de hoje, eu sabia ela desde quando eu nasci? Não. Eu vou estudando, ó. Vou lendo os textos, vou lendo os comentários, vou lendo o texto, vou lendo os comentários, aí, é mesmo, ó. Eu não sabia disso. Sabe que eu não tinha pensado dessa forma? Aí vou meditando, refletindo. E chego aqui e só falo para vocês o que eu entendi. O que é que tem de difícil nisso? É só disposição, irmãos. Você ler e entender. Não é não? O homem comentou lá. Comentou e eu fui lá e entendi agora, rapaz. Aí eu vou e compartilho com vocês. Vocês já prestaram atenção que às vezes eu digo assim, ó. Estou dando dica de como fazer estudo, né? Alguns estudiosos falam, já prestaram atenção? Eu digo isso? Olha os estudiosos, ó. Aqui, ó. Porque se você for observar um comentário desse que o John MacArthur fez, outros estudiosos dizem a mesma coisa, que eu já comparei em outros comentários bíblicos, entendeu? Mas alguns estudiosos estão dizendo isso, ó. Tá aqui. Uma ferramenta tão simples de você carregar, ó. Carrega na mão, ó. Poderosíssima. Onde você pode aprender da palavra de Deus e ensinar para as pessoas. E às vezes a gente não quer. Irmão, quanto é a Bíblia dessa? Aí quando você diz que é quase R$200, 150, 180 por aí, não sei mais o preço, que eu nunca mais pesquisei, que essa minha faz tempo. Não, tu é doido mandar quase R$200 numa Bíblia, mas dá mais de 1.000 no celular. Então será que a sua prioridade está sendo a obra de Deus? Não é? É só reflexão. Eu repito, não estou julgando ninguém, porque eu nem sou juiz e muito menos Deus. Mas é só uma reflexão. A gente pensar se realmente nossos planos, né, os nossos projetos estão realmente alinhados com a vontade de Deus. Se as nossas prioridades estão sendo realmente o reino de Deus ou o reino material das coisas desse mundo. Vamos parar um pouco e refletir, porque, irmãos, tem muita gente fazendo isso aqui, ó. Muita gente rogando, Senhor, manda mais pessoas para te servir, Senhor. Porque tem lugares para pregar o Evangelho, tem lugares onde a gente podia fundar uma outra igreja, expandir o Evangelho para outras pessoas ouvir, mas, Senhor, não tem quem vá pregar, Senhor. E a gente fica rogando, clamando ao Senhor. E você pode ser um instrumento de Deus. Já pensou o privilégio de ser um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas? Reflita sobre isso, porque Deus se agrada disso. Deus se agrada. E quando Ele te chama, você atendeu o chamado. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão, Pai, por todos os nossos pecados. Te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua palavra, que nos ensina a verdade e confronta as nossas vidas, nos desafia, ó Pai, a sermos crentes melhores, pessoas mais dedicadas na Tua obra. Pedimos, ó Pai, um avivamento em nossas vidas a cada dia, para que possamos fazer a Tua vontade, glorificar o Teu santo nome, Pai, até a Tua vinda, ou até a nossa partida dessa terra. O que vier primeiro, que seja bendito o nome do Senhor, Pai. Pedimos as bênçãos do Senhor pela noite, um bom descanso, a proteção do Senhor, o retorno de cada um aos seus lares, de maneira protegida e abençoada. E também pedimos a vitória sobre o mal e sobre o pecado durante a semana, que o Teu nome possa ser exaltado em nossas vidas, Pai. Nos oramos agradecidos, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos, e até a próxima semana, se Deus quiser.